dessa noite. Convidamos o professor Dr. Antônio Soares a vir tentar seu palco. E convidamos o Dr. Carlos Santos também para passar o palco. Senta aí, aqui nós temos uma mesa que eu não sei se gostariam de ter, porque temos aí os microfones, né? O Luiz pode pôr depois de funcionar, né, Luiz? Eles já estão a funcionar, basta pegar o microfone. Basta pegar, então tá. É um microfone para cada um. Então temos aí os microfones, a cada um, uma vez solicitado, poderão fazer o uso. Então nós vamos dar início aos trabalhos da noite. Em princípio, nós convidamos para que viessem até o Centro Cultural por duas razões. Uma seria para às 18 horas uma sessão de homenagem a Porto Alegre. Então nós vamos fazer, como ontem foi o aniversário de Porto Alegre, 41 anos de Porto Alegre, 241 anos em Porto Alegre, que essa cidade, há 241 anos atrás, passou a denominar-se Freguesia de Nossa Senhora, Madre de Deus de Porto Alegre. Antes era a Freguesia do Porto dos Casais. A Freguesia do Porto dos Casais. E a partir do dia 26 de março, assinado pelo arcebispo, não daqui, mas lá de Santa Catarina, nós então passou de ser denominado Freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. Então é essa data de 26 de março que nós comemoramos anualmente o aniversário de Porto Alegre. E o Instituto Cultural Português vem realizando um trabalho junto da comunidade e sobretudo da comunidade escolar sobre essa questão da relação entre Porto Alegre e os Açores. E nós, nessa noite, temos a felicidade de termos aqui um açoriano, o Dr. Carlos Santos, diretor do Observatório de Turismo dos Açores. Aliás, presidente, né? Presidente do Observatório de Turismo dos Açores. Então, nós temos a felicidade de termos um açoriano aqui importante, uma pessoa dedicada ao turismo. E nesta noite estamos aqui com os alunos da escola municipal de ensino fundamental, Neuza Goulart Brizola. Estamos com a diretora da escola, a professora Patrícia, e temos a professora de música, a professora Cristina Braz Cavalheiro. E o professor Vanderlei de Paula Gomes, representando a Secretaria da Educação do município de Porto Alegre. Não convidamos o professor para vir para cá, porque, como viu, temos duas cadeiras, mas no momento oportuno será chamado até aqui para se manifestar. Então nós vamos convidar aqui o professor Dr. Antônio Sampaio Soares, o nosso presidente do Instituto Cultural Português, para abrir os trabalhos dessa noite. Senhor Antônio.
a palavra. Muito boa noite a todos os presentes. Vou então iniciar ou dizer umas palavras pertinentes sobre este evento. Claro que, como já foi dito, este evento integra-se, foi dito implicitamente, integra-se nas comemorações dos 260 anos do povoamento açoriano. E achou-se por bem que no âmbito deste povoamento se erguesse e se construísse uma programação para focar vários aspectos interessantes. Um deles que se impõe, se focalize, é aquilo que nós chamamos a geminação, que por outros termos equivale a dizer aquilo que constitui uma comunidade luso-açoriana aqui do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre este tema. Eu falei aqui com o nosso visitante, o Dr. Carlos Santos, e nós achamos por bem, já que temos os dois, ou nos encarregaram de dizer umas palavras, combinei com ele que nós vamos falar de uma forma muito especial daquilo que é a comunidade luso-brasileira, a que todos pertencemos. Porque os presidentes do Brasil e de Portugal, em 1967, criaram esta comunidade. Como quem diz, não fala em Portugal, nem fala em Brasil. Todos nós somos a comunidade luso-brasileira. Isto foi a lei que foi criada. Isto criaria e traria muitas consequências que é de lamentar que não se pratica. Portanto, quem sou eu? Comunidade, sou da comunidade luso-brasileira. A São Teresa brasileira é da comunidade luso. Assim nos uníamos todos. E uma forma até de tratar e falar de aspectos desta comunidade é, por exemplo, a geminação. Porto Alegre está uma cidade geminada com Ribeira Grande. E a prefeitura de Ribeira Grande dos Açores e a prefeitura de Porto Alegre começou ultimamente a celebrar esta data, porque a geminação vem de 1983. E no âmbito das comemorações dos 260 anos, nós levantamos este tópico. É preciso reativar a geminação, falar desta geminação. E não é que deu certo. E parecido, e não só aqui em Porto Alegre, noutras cidades, como Rio Grande, que é a cidade que vai na vanguarda a festejar geminação, ou geminações com cidades portuguesas ou açorianas. Portanto, nós estamos aqui para isto. Eu vou falar desta geminação de cidades. O nosso amigo Carlos Santos vai falar de um tópico que ele achou muito interessante. Também podemos levantar o problema da geminação do turismo. Isto é um tema muito interessante. Então eu vou falar da geminação de cidades, que existe, Porto Alegre e Ribeira Grande, e esta ideia me estimulou para falar de outro tipo de geminações, que são nada mais, nada menos que formas de integração do português e do açoriano. O açoriano que foram os antepassados de Porto Alegre. Nós podemos falar, por exemplo, de uma geminação de poetas. Eu leio os poetas açorianos, eu escrevo poesia, e sem querer eu meto o tema açoriano, pois o poeta açoriano faz a mesma coisa. Ele também aparece em temas, não é, que também nós aqui cultivamos. Então, por que um poeta não pode geminar-se com um poeta porto-alegrense, não pode geminar-se com um poeta dos Açores? Isto é, conhecendo-se, lendo-se, tendo relações na internet, escrevendo-se, sendo amigos, lendo as obras. Portanto, é uma forma de geminação. E não eu lancei esta ideia, e não é que, de facto, os poetas aqui do Porto Alegre, convidei uma série deles, imediatamente aceitaram a ideia e quiseram logo geminar-se, escolheram logo nomes açorianos. Os açorianos, acho que tiveram talvez alguns receios e recuaram. Mas o convite à geminação permanece.
Portanto, a geração, neste sentido, para que os poetas, cada poeta eleja um que gosta açoriano, convide ele até para vir aqui a Porto Alegre, lhe dê possibilidades de, num dia, visitar uma cidade, que já muitos poetas dos Açores vieram, né? Então, haver intercâmbio. Outra forma de disseminação é, por exemplo, a arte. É possível uma disseminação artística. Eu hoje, uma artista chamada Catarina Branco, esteve aqui e foi-se embora. E ela explicou como nasceu a arte dela. A arte nasceu, inspirou-se nos ensinamentos de uma avó que ela teve, que eu digo, uma avó velha e santa. Agora acontece que uma artista aqui de Porto Alegre, chamada Rita Gil, me diz que fez a arte da mesma forma. Não tinha avós vivas, mas tinha objetos das avós, tinha as roupas, tinha o bolo, tinha terços, tinha uma série de coisas. Também se inspirou na própria avó. Ora, isto cria um paralelismo de conduta e de tema que permite falar da disseminação de artistas. A Rita Gil gostou muito da ideia. E a Catarina Branco, pouco falei com ela, foi hoje embora para os Açores, acho que também ficou encantada com a ideia. Não é? Os artistas, isto possibilita que eles se conheçam, se amem, se visitem e promovam. Porque, por exemplo, o artista açoriano merecia ser mais conhecido aqui. Os poetas açorianos deviam ser mais lidos aqui. E lá nos Açores também, que é um desconhecimento. Portanto, isto é a hipótese que eu levanto. Em boa hora foi criada a disseminação de Porto Alegre com Ribeira Grande. Pois vamos querer outras formas paralelas de disseminação. A disseminação pela arte, a disseminação pelo turismo, a disseminação pela poesia. Tudo permite saídas boas e esplêndidas de mútuo apoio, de divulgação, de conhecimento e também do turismo. É possível também uma disseminação. Porquê é que o Porto Alegre não visita mais os Açores? E também quem diz Açores está em Portugal, em Lisboa. Os que vão gostam muito, todos ficam encantados, como eu, quando visitei a primeira vez o Brasil. Pois agora, ao abrir um tópico como esta disseminação turística, muito se pode fazer. Mas quem é capaz de dizer muita coisa sobre o tema é o nosso amigo Carlos Santos, que certamente nos vai encantar com as suas palavras. Muito boa tarde a todos. Agradeço imenso o convite, muito foi o desafio, muito foi lançado aqui do Dr. António Soares. Eu não estava preparado, mas eu gostaria de felicitar o Dr. António Soares pela sua iniciativa, pela sua obra, pela coragem que teve e sobretudo pelos horizontes largos que tem, esta visão alargada do que é que deve ser a cooperação, que deve ser a ligação entre dois povos, onde são dois povos gêmeos, que nasceram gêmeos, cresceram gêmeos e que correram um percurso paralelo. E penso que esta ideia, em particular, da germinação com poetas aqui do Rio Grande do Sul e poetas açorianos, é uma ideia não só muito produtiva e fecunda, mas é também uma ideia original. É uma ideia original que penso que deverá ter o apoio e a adesão dos poetas. Eu penso que existem outros poetas também que no futuro seria de explorar, tanto de poetas do Rio Grande do Sul como poetas dos Açores. Nós temos pouco conhecimento da riqueza da poesia de Rio Grande do Sul e penso que há ainda outras iniciativas e outras obras que certamente o Dr. António Soares abraçará no futuro e estimulará também gostaria só de, se me permitem, uma breve palavra de agradecimento aqui à professora Santinense também, que foi uma pessoa extraordinária, que aqui tive o prazer de encontrar nos Açores e que foi ela que promoveu a ideia de eu vir aqui a Porto Alegre e foi realmente uma ideia que penso vai dar os seus frutos, é esse o meu desejo.
e tem sido realmente muito bem acolhido por todos os meus anfitriões aqui de Porto Alegre. A doutora Leonora Schneider tem sido também uma pessoa fantástica, tem dado um grande apoio, recebeu-me muito bem. Todo o povo de Porto Alegre tem sido de uma simpatia extraordinária, uma simpatia, um acolhimento que, enfim, os portugueses, que são um bocadinho mais conservadores, não conseguem ter essa espontaneidade, este acolhimento natural, este sentimento de acolher as pessoas como se estivesse na sua casa, na sua família. E no fundo é disto que se trata, eu penso, porque foi realmente um grande esforço histórico, um esforço heróico por parte das famílias açorianas que iniciaram aqui a colonização no Rio Grande do Sul, que vieram numa situação, enfim, um pouco difícil. Nós sabemos os antecedentes históricos, sabemos que eles foram um pouco enganados pela coroa portuguesa, que lhes tinha prometido terras e instrumentos para trabalharem a terra e que afinal falharam e, no fundo, tiveram que enfrentar situações bastante adversas, mas devo dizer que talvez o grande segredo da sua sobrevivência e da sua contribuição para a história do Rio Grande do Sul foi a sua unidade de família, o sentido de família que os uniu e que os permitiu que resistissem às forças adversas que tiveram que enfrentar. E agora, só para retomar o tema e o fio ao tema que o desafio que me fez o Dr. António Soares, é exatamente isso que o turismo faz no mundo, é unir esta grande família que somos todos. O turismo, que nós sabemos, é uma indústria da paz. É a indústria que promove o maior movimento pacífico de povos no mundo. Digamos que o turismo, nesta aldeia global que se tornou o mundo, é uma autoestrada de mobilidade, é uma autoestrada de paz, é uma autoestrada de tolerância, uma autoestrada de conhecimento, de aceitação e de partilha. E, portanto, é preciso que as pessoas se mobilizem para esta autoestrada, para percorrerem esta autoestrada e enriquecerem no seu caminho, no seu percurso, todos os pontos e todos os contatos que vão fazendo ao longo da mesma autoestrada. Eu devo dizer que o turismo tem permitido, com a inovação tecnológica, com os progressos nas tecnologias da comunicação, tem permitido também uma crescente mobilidade, sobretudo para a juventude. A juventude tem encontrado no turismo uma maneira de expandir a sua energia, canalizar a sua energia para um conhecimento, para novas experiências que certamente irão influenciar e moldar a sua vida de adultos. São eles o nosso futuro da nossa aldeia global. E o turismo, ao mesmo tempo, também é uma fonte de síntese de toda uma experiência de vida para pessoas que já tiveram o seu percurso e estão na idade sénior e que encontram no turismo, no fundo, uma concretização, uma recompensa por tudo aquilo que conseguiram, todas as suas conquistas e que depois querem, numa síntese de fim de vida, querem partilhar com todos os outros. Portanto, penso que estes dois extremos, a juventude e os séniores, que no fundo é outra juventude, a idade sénior é outra juventude, penso que é uma mais-valia que o turismo pode trazer. Penso que mais concretamente, naturalmente que existem ainda poucas trocas de fluxos turísticos entre os Açores e o Rio Grande do Sul, mas eu penso que já se estão a dar as primeiras iniciativas, os primeiros passos que certamente irão estimular
um maior fluxo de trocas e de viagens e de experiências, de partilha de experiências entre o Rio Grande do Sul e os Açores. Claro que nós somos uma região pequena, somos ilhas, é muito especial sermos ilhas, o ilhéu é sempre desconfiado, por isso é que o Dr. António Soares não deve estranhar esta atitude de parte dos poetas açorianos, mas uma vez que se vence essa resistência inicial, digamos, essa timidez do ilhéu, eu penso que eles vão partilhar e vão produzir e vão dar frutos. E os meus sinceros votos é que nesta minha primeira, digamos, missão aqui a Porto Alegre, eu venha a colher frutos que sejam benéficos para ambas as regiões. Ficou aqui lançado o repto às autoridades locais, às lideranças locais de Porto Alegre, de se implementar aqui um observatório do turismo de Porto Alegre, que depois poderia ficar germinado um observatório do turismo dos Açores. Aí está um importante passo. E um observatório, o que é que faz? Um observatório do turismo observa e informa. Portanto, é um veículo, é um instrumento de divulgação e uma base de conhecimento mútuo. E penso que será muito útil, tanto aqui para Porto Alegre, como para nós nos Açores, podemos partilhar essa experiência entre observatórios e, no fundo, alimentar também fluxos turísticos especiais, que são mais fluxos turísticos ligados à cultura, entre os Açores e Porto Alegre, no fundo, também entre este grande estado que é o Rio Grande do Sul. Outras iniciativas eu sei que estão a acontecer aos poucos, são passos que vão no caminho certo, na direção certa e que depois certamente darão os seus frutos. O caso, por exemplo, de termos agora um voo direto da TAP entre Porto Alegre e Lisboa, o que facilita muito, porque realmente uma ligação sem ter que fazer escala é muito mais agradável e facilita muito o intercâmbio de pessoas. Temos também novos fluxos que vão talvez permitir, através de um acordo que a doutora Leonora Schneider mencionou, com a Inatel, que é no fundo o nosso organismo nacional de turismo sénior, aqui em parceria com o turismo sénior aqui também de Porto Alegre, organizarmos viagens que permitam aos conhecerem melhor a realidade portuguesa. E precisamente, são estes os meus votos para o futuro, que as autoridades de Porto Alegre sejam sensíveis a esta mensagem e que facilitem, dentro do possível, todo este intercâmbio, porque nada o poderá fazer parar. É a força do povo, é a criatividade das pessoas que vai permitir que este intercâmbio e que este fluxo não pare jamais. Muito obrigado.